Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre condição de equilíbrio de um corpo extenso ou um corpo rígido. Então, o problema que nós vamos resolver aqui nessa nossa aula tem a seguinte informação. Uma viga de 6 metros de comprimento, pesando 100 newtons, está apoiada nas duas extremidades A e B e suporta um peso de 30 newtons, conforme mostra a figura. Então, a figura do nosso problema aqui está. Então, neste problema, pede-se para calcular a intensidade das reações nos apoios A e B. Então, para nós calcularmos a intensidade das reações nos apoios A e B, primeiro passo que nós devemos dar, à semelhança do que nós fazemos na condição de equilíbrio de um ponto material, devemos representar todas as forças que atuam sobre o nosso sistema. Então, esse é o primeiro passo do nosso exercício. Então, representar todas as forças que atuam sobre o sistema, começando exatamente da reação no ponto A, visto que o exercício pede que nós determinemos as reações nos pontos A. Então, no ponto A temos uma reação, chamamos de reação A, e no ponto B também temos uma reação, chamaremos de reação B. Este corpo de 30 newtons exerce uma força para baixo, que nós chamaremos de peso do corpo C. Para além desta força, temos também nesta barra uma força da barra, né? Aliás, um peso da barra, tal como o exercício diz que a barra pesa 100 newtons. E esse peso da barra é sempre colocado no centro de gravidade da nossa barra. Visto que a barra tem 6 metros de comprimento, então o peso da barra será representado exatamente no ponto médio, ou na metade da barra. Então, vamos medir 3 metros de uma das extremidades e vamos encontrar aqui como centro de gravidade, aliás, como centro de gravidade, sim, o peso da barra. Então, esse é o primeiro passo para resolver qualquer exercício de condição de equilíbrio de um corpo extenso ou um corpo rígido. Tendo executado esta tarefa, o segundo passo do nosso problema é escolher um eixo de rotação. O eixo de rotação sempre deve ser escolhido o ponto onde existe um apoio. Neste caso, temos dois apoios. Então, significa que este ponto podia ser o nosso eixo de rotação ou este ponto podia ser o nosso eixo de rotação. Quando temos mais de um apoio, a escolha é nossa, é arbitrária. Então, nós podemos escolher o ponto A como nosso eixo de rotação. Então, esse ponto A é o nosso eixo de rotação. Eixo de rotação. Então, tendo escolhido o eixo de rotação, o passo a seguir é escolher o sentido de rotação da barra. Quando se escolhe um eixo de rotação, assume-se que as outras partes da barra são móveis e essa barra só pode girar em torno deste ponto que nós escolhemos como eixo de rotação. Ok? Então, o passo a seguir, tal como disse, que é o terceiro passo, escolher o eixo de rotação e o sentido de rotação da barra. Então, esse sentido que nós estamos a escolher aqui só funciona para os momentos. Mas a seguir vamos perceber em que momento usamos estes sentidos. Então, se a barra girar no sentido horário, a força que produzir este movimento terá momento positivo e a força que produzir o movimento anti-horário da barra terá um momento negativo. Aproveitamos aqui também escolher o sentido das forças. Nós assumimos que as forças que apontam para cima são positivas e aquelas que apontarem para baixo são negativas. Que fique bem claro, esses dois sentidos
são válidos para as forças. E esses dois sentidos que nós estabelecemos aqui são válidos para momentos. Então, é importante que isso fique bem memorizado em nossas mentes. Esses dois sentidos são para as forças e estes dois são para os momentos. Ok. Então, o quarto passo é o cálculo dos momentos. Momento de cada uma dessas forças. Então, o momento da força, por exemplo, começamos com o peso da barra, será igual ao peso da barra vezes o braço da barra. Então, essa é a fórmula que nos permite determinar o momento do peso da barra. Então, o momento do peso da barra será igual. O peso da barra é de 100 newtons. Então, teremos 100 vezes o braço da barra. O que seria braço da barra? O braço é a distância entre o ponto onde aplica-se a força, neste caso, o peso da barra, e o eixo de rotação. O nosso peso da barra está no centro de gravidade da barra, que é este ponto. E o eixo de rotação está neste ponto. A distância que separa o eixo de rotação e o ponto onde encontra-se aplicada a força peso da barra é o que nós chamamos de braço da barra. E essa distância, tal como já tínhamos dito logo no início do exercício, será de 3 metros, visto que o peso da barra é aplicado no centro de gravidade da barra, no ponto médio da barra. E esta barra mede 6 metros. Então, daqui até aqui serão 3 metros e daqui até aqui também serão 3 metros. E totalizando 6. Então, aqui teremos o braço da barra 3. 100 vezes 3 será igual a 300 newtons vezes metros, que é a unidade do momento. Passamos agora para a determinação do momento do peso do corpo C, que será igual ao peso do corpo C vezes o braço do corpo C. Então, isto será igual. O peso C é de 30 newtons, tal como já está dito aqui. 30 vezes o braço C é a distância entre o ponto de aplicação da força peso C e o eixo de rotação. O peso C está aplicado neste ponto. E o eixo de rotação é este outro ponto. Visto que do peso C para a extremidade B são 2 metros, então o que sobra deste ponto até este é o braço do peso C. E nesse caso, para totalizar 6 metros, é necessário que deste ponto até este sejam 4 metros. Então, significa que o braço do peso C é de 4 metros. Então, colocamos aqui 4. E esta multiplicação vai dar 120 newtons. 120 newtons vezes metros. Depois temos momento de RB, que será igual a RB vezes o braço B. O RB é desconhecido nesse exercício, até porque o exercício pede para nós calcularmos as reações em A e B. Então, é desconhecido. RB vezes o braço B é a distância entre o ponto onde se aplicou a força RB até o eixo de rotação. Então, essa distância daqui, do ponto B até o eixo de rotação, é o comprimento total da barra. Então, significa que é de 6 metros. 6. Então, isso será igual a 6 RB. E, por fim, temos o momento de RA. O momento de RA, podemos calcular aqui assim. O momento de RA é igual a RA vezes o braço A. RA também é desconhecido. Vezes o braço A é a distância entre o eixo de rotação e o ponto onde está aplicado a força.
Notemos que há uma coincidência. O eixo de rotação coincide com o eixo, com o ponto de aplicação da força RA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe nenhuma distância de separação entre esses dois pontos. Logo, a distância é zero. O que quer dizer que o momento de RA será igual a zero. Então, tendo cumprido este passo, que é a determinação de cada momento, passamos agora à aplicação das condições de equilíbrio de um corpo rígido ou de um corpo extenso. Para que um corpo extenso, esse é o último passo, né? Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças atuando sobre o corpo seja zero, mas também é necessário que a soma de todos os momentos atuando sobre o corpo também seja igual a zero. Considerando isso, vamos somar todas as forças que atuam sobre o nosso sistema. Tal como dissemos logo no início, estabelecemos esses dois sentidos aqui como os sentidos das forças. As forças que vão para cima são positivas e as forças que vão para baixo são negativas. Então, o RA, pelo fato de apontar para cima, é positiva. RA. O RB também, pelo fato de apontar para cima, é positiva. Mas o RB, aliás, o PB e o PC são negativos, pois apontam para baixo. Então, menos o peso B, menos o peso C. Isso tudo deve ser zero. E passamos agora para os momentos. Os momentos, tal como já dissemos, usamos esses dois sentidos aqui. E para isso vamos simular que nós temos uma barra e esta nossa barra só pode girar em torno do eixo de rotação, neste caso em torno do ponto B. A outra parte da barra é móvel, então significa que ela pode girar. Então o que é que nós vamos analisar aqui? Vamos analisar o seguinte: o movimento que é seguido pela barra se nós empurrarmos a barra para o sentido onde aponta cada uma das nossas forças. Então, vamos começar com o peso da barra B. Se nós empurrarmos esta nossa barra para baixo, tal como indica o peso B, empurrarmos para baixo, a barra gira no sentido positivo, ou seja, no sentido horário. A barra gira no sentido horário. Sendo assim, o momento que é produzido pela força peso da barra vai ser um momento positivo. Então, nós vamos ter momento do peso da barra. Repetimos o mesmo exercício, agora considerando o peso C. Se nós empurrarmos a nossa barra para o sentido onde aponta o peso C, que é para baixo, a barra vai girar novamente no sentido horário, neste sentido, que é o sentido positivo. Então, mais o momento que é produzido por esta força peso C é um momento positivo, PC. Repetimos o nosso procedimento, considerando agora que nós vamos empurrar a nossa barra para o sentido onde aponta RB. O RB aponta para cima, então temos que empurrar a barra para cima. Empurrando a barra para cima, neste sentido, a barra está a girar no sentido anti-horário. Se a barra está a girar no sentido anti-horário, então significa que o momento que é produzido pela força RB é um momento negativo, menos momento RB. E vai ser igual a zero, porque não temos nenhuma outra força que produz momento no nosso sistema. Então, é importante perceber e fazer este exercício que nós fizemos com a barra para encontrar os sentidos dos momentos. Muitas vezes, os alunos sofrem com esse tipo de exercícios. Por quê? Porque eles consideram o sinal das forças exatamente igual ao sinal dos momentos. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre o sinal da força que nós temos aqui vai ser igual ao sinal dos momentos. Então, é preciso prestar muita atenção.
É por isso que eu separei logo no início do nosso exercício. Estes dois sentidos que nós estabelecemos são válidos para os momentos e esses outros dois são válidos para as forças. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a atribuição de sinais aqui. A título de exemplo, a força RB é uma força positiva. No entanto, o momento que esta força produz é um momento negativo. O mesmo acontece com o peso da barra. O peso da barra é positivo, aliás, é negativo. No entanto, o momento que esta barra, que esse peso produz é positivo. Então, tudo depende dos sinais que nós estabelecemos para as forças e para os momentos. Então, tendo escrito aqui as nossas equações, passo a seguir a resolver, as nossas equações. E a resolução desse sistema de equações depende das habilidades matemáticas que cada aluno possui. Então, nós vamos substituir aqui pelos valores. RA é desconhecido, o RB também é desconhecido, menos o peso da barra é conhecido e vale 100 newtons. Então, menos 100, menos o valor do peso do corpo C é conhecido e vale 30 newtons. Isso será igual a zero. Então, para os momentos, o momento do peso da barra é igual a 300 newtons. Newtons vezes metros. Então, teremos 300 mais o momento do peso C é conhecido e vale 120 newtons. 120 newtons. Menos o momento de RB, que é 6RB. 6RB. Igual a zero. Então, considerando que a única equação que nós temos aqui, a única incógnita que nós temos na segunda equação é RB, então podemos começar resolvendo esta equação. Podemos organizar somente a primeira equação. RA mais RB é igual a 100, é negativo, passa para o segundo membro, passa a ser positivo. Menos 30 negativo no primeiro, passa para o segundo, passa a ser positivo. E na segunda equação temos 300 mais 120. 300 mais 120 dá 420, menos 6RB igual a zero. Então, na primeira equação teremos RA mais RB igual a 130. Enquanto isso, na segunda equação temos menos 6RB. O 420 passa para o segundo membro. É positivo no primeiro membro, passando para o segundo membro passa a ser negativo. Então, ficamos com menos 420. Então, podemos fechar a primeira equação. Este menos 6 está a multiplicar. Quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Então, ficamos com menos 420 dividido por menos 6. Fechamos a primeira equação. Então, dividindo menos 420 por menos 6, temos como resultado RB igual a 70 newtons. Primeiro dividimos os sinais, dá um sinal positivo, e logo em seguida dividimos os números que vão dar 70. Então, tendo encontrado este valor, substituímos na primeira equação, no lugar do RB, no lugar deste RB, substituímos por 70. Então, ficamos com RA mais 70 igual a 130. Então, RA será igual a 130 menos... Então, esse 70 passa para o segundo membro, passa a ser negativo. Então, o RA será igual a 60 newtons e o RB será igual a 70 newtons. Então, esse era o nosso exercício desta aula. Espero que vocês tenham gostado do exercício e da explicação que nós demos aqui. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações para não perder a atualização de vídeos que vão ser feitas neste canal. E muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula.